Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 22 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 27 minutos. No Brasil, 5 e 27 da manhã. Gente, eu tô no gráfico do DXY, que é o gráfico da esquerda, comparado com o gráfico da BTC no diário, que é o gráfico da direita. Ambos os gráficos estão no diário. Essa fuga descendente do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, vai acabar impondo uma fuga ascendente para a BTC em algum momento. Ainda não foi dessa vez, agora eu vou sair do diário e vou para o 4 horas. A gente segue estressando esse patamar entre 62 e 61 mil dólares e recuando. Na madrugada a gente chegou a fazer a mínima. Na madrugada do dia 21 para o dia 22, a gente chegou a agulhar aqui para o patamar da própria VWAP semanal. Voltamos para um patamar próximo de 60. Agora a gente está estressando de novo um patamar acima de 60. Mas a gente basicamente bate em 60, tenta avançar para cima de 61 e não consegue. Essa é a nossa resistência. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que em algum momento vai furar. Aqui no gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger, a gente já migrou para a banda superior da banda de Bollinger. A última vez que isso aconteceu, a gente voou em direção a 70 mil. As duas últimas vezes isso aconteceu. Nas duas a gente voou em direção a 70. É bem provável que a gente só descanse em 70. Tem alguma intercorrência entre 64 e 66, mas é para 70 que a BTC está indo. Aqui no diário também já houve um rompimento ascendente, só que a gente vai encontrar a base da nuvem e a MM200 logo em 62, 63. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Essa faixa resistencial entre 62 e 63, se for rompida, se as ordens de venda nesse patamar forem carcomidas, a BTC só vai parar entre 66 e 70. E se romper 73777, é chapéu pro palhaço. A BTC explode numa pernada espasmódica em direção a 100 mil dólares. Isso aqui provavelmente vai ser a nossa onda 3 no semanal. Não ousem estar desembarcados. Olha o gráfico semanal para vocês verem que aquele doji levemente vendedor que estava vigente até ontem virou um doji levemente comprador. Então aqui no semanal a gente já está encerrando esse ímpeto vendedor depois da mega agulhada do dia 5 de agosto, onde a BTC bateu 49 mil dólares. Agora a gente está desenhando um doji levemente comprador que pode dar aso para o próximo candle da semana que vem a um doji fortemente comprador. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, o padrão mastro-bandeira está bem caracterizado. Essa movimentação vulcânica da BTC e do próprio market cap das altcoins, aqui é a dominância. A dominância está em vias de desabar, a gente não conseguiu avançar para cima do patamar de 57%. A gente fica pipocando entre 57 e 60, volta para 56 e 90. Se essa LTB aqui for respeitada, a tendência é que a dominância da BTC desabe. Lembrando que a queda da dominância não se confunde com a queda na cotação da BTC. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, normalmente a queda da dominância da BTC é concomitante a um bull run, a uma temporada das altcoins, justamente porque é o market cap das altcoins que avança de forma mais explosiva e exponenciada que o próprio avanço do market cap da BTC. Aqui é o market cap das altcoins, que está desenhando também um doji agora levemente vendedor, está em vias de explodir em direção a 2 trilhões de dólares, que seria uma onda 3. Não haverá um ponto de embarque seguro se a gente romper o patamar de 1.13 tri. Nesse momento, o market cap das altcoins está em 901 bi. Se isso aqui romper esse último toque na LTB, basicamente a gente explode em direção a 2 trilhões. Não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O mundo cripto está numa movimentação
absolutamente vulcânica. Tanto a BTC no semanal, quanto no diário, quanto no 4 horas, quanto o próprio market cap das altcoins, que aqui no semanal está absolutamente vulcânico, tudo isso está em vias de explodir de forma espasmódica para uma grande pernada de número 3 no semanal, tanto para a BTC quanto para as altcoins. Na Seara Fática, Roberto Kiyosaki, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, alerta que a crise do endividamento norte-americano vai causar um terremoto financeiro e que é preciso acumular ouro, prata e Bitcoin. Segundo ele, não há como os Estados Unidos fugirem dessa hecatombe financeira. E a Binance aumentou os esforços de conformidade e está contratando 1.000 novos especialistas em compliance. Basicamente, essa contratação só reforça o que eu venho dizendo. É preciso aprender e autocustodiar os próprios criptoativos, justamente porque em muito pouco tempo, ainda mais agora com esse bull run aí que vai se desdobrar, em que o market cap das altcoins vai catapultar dos atuais 900 bi para algo próximo a 10 trilhões, é preciso autocustodiar. Em muito pouco tempo, as grandes cefais vão exigir a origem de cada centavo de dólar depositado em criptoativos nas cefais. Basicamente, quem depositou um valor módico que virou um grande valor por conta do bull run, vai ter que pagar o imposto total sobre isso. Não estou dizendo que quem faça autocustódia também não tenha que pagar o imposto. O imposto tem que ser pago. Mas o que eu estou reportando é que vem um viés ultra repressivo nas grandes cefais. Por isso, quem não autocustodia os seus ativos criptográficos tem que estar imediatamente preparado para toda essa normatização de compliance. Não que os que façam autocustódia, como eu, num Ledger, ou num Trezor, ou num MetaMask, não tenham que declarar. Tudo deve ser declarado. Mas quem tem recursos em cefais está sujeito a esse regramento de conformidade e passível de sofrer um freeze até que informe ou apresente documentação com a origem dos recursos. Não que quem faça autocustódia não tenha que fazê-lo, mas o fato é que o sujeito fica à mercê de terceiros, fica sob o regramento de compliance de terceiros. E quem faz a autocustódia basicamente tem que ter um bom gestor, um bom contador para basicamente pagar os impostos devidos, respeitando o regramento de compliance tributário, mas dentro das grandes cefais o viés repressivo está muito mais latente, por assim dizer. E um analista comparou o último colapso da BTC abaixo de 50 mil dólares. No dia 5 de agosto, a BTC bateu 49 mil dólares, como aquele dump que antecedeu o Mega Bull Run de 2020-21. A BTC caiu para 3.782, depois explodiu em direção a 64 mil, depois buscaria 69 mil. Vamos botar aqui no gráfico mensal para a gente entender o que eu estou falando. Olha aqui, no evento pandêmico, a BTC agulhou para 3.782, depois foi buscar 64, depois foi buscar 69. Essa agulhada de agora para 49, segundo esse analista, foi o nosso momento pandêmico, por assim dizer. Agora a BTC facilmente vai desenhar uma pernada em direção a 6 dígitos. Segundo ele, veio uma corrida de touros real e muito intensa. Na seara geopolítica e finanças internacionais, as atas divulgadas pelo board do Fed ontem deram conta de que boa parte dos conselheiros do board do Fed viram motivos para o corte na taxa básica de juros em julho, mas a grande maioria considerou adequado o corte para setembro. Então, está basicamente sacramentado. A próxima reunião do Fed vai impor um corte de pelo menos 0,25% na taxa básica de juros.
E a ata do Fed também sinalizou que há um grande nível de alavancagem no mercado obrigacionista norte-americano, justamente por conta da taxa zerada ou negativada por um longo período de tempo pelo Banco Central japonês, que basicamente fez com que os grandes players pegassem grana no Japão a um custo zerado ou quase zerado e alavancasse no mercado norte-americano, surfando essa taxa básica de juros ali em 5,5%. Toda essa alavancagem também é mais um argumento no sentido de que é preciso cortar a taxa básica de juros. Então o mercado já precificou. Qualquer corte acima de 0,25 basicamente vai levar o mundo TradeFi e o mundo cripto para a lua. E o Robert Kennedy Jr. deverá mesmo desistir da sua campanha presidencial. Ele vai anunciar na sexta-feira o seu futuro político. Os analistas aguardam que ele manifeste um apoio à candidatura republicana de Donald Trump. Enfim, gente, a BTC, nesse cenário, parece que rompeu essa cunha aqui no diário, migrou para a banda superior do canal de Keltner, então a próxima parada seria a confluência entre a nuvem e a MM200 em 64, 65. Se romper 66, só vai parar em 70 mil dólares. Na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. Então eu insisto com os senhores. Essa movimentação vulcânica da BTC que vai estressar, já estressou uma, duas, três, 4, 5, 6, será a 7ª vez que a BTC vai visitar o patamar de 70 mil, agora ela tem grande chance de romper de forma ascendente. Ainda mais com tudo isso fermentando, corte na taxa básica de juros, grandes corporações de Wall Street, BlackRock, falando em abertura de capital de emissoras de stablecoins, como a Circle, ou seja, tudo isso está turbinando, está fermentando facilmente. Se a BTC romper 70 mil, facilmente ela poderia estressar 73777 para romper e startar a nossa onda 3 no semanal, que vai levar a BTC para 6 dígitos e muito provavelmente, quando a BTC bater em 6 dígitos, em 100 mil, aqueles vendedores do medo que mandaram os senhoritos se disposicionarem no medo extremo, aqui o índice do medo e da ganância vai voltar para algo acima de 60, talvez 70, se a BTC romper 100 mil dólares. Aí quando se aproximar de 80, a BTC lá estressando 110, 111 mil dólares, esses mesmos supostos cripto-influencers que mandaram os senhores venderem no medo extremo, vão mandar os senhoritos comprarem na ganância extrema. E aí o que vai acontecer? A BTC a 111 mil dólares facilmente corrigiria para um patamar ali de 100, talvez 98, vai fazer uma cunha. Aí são esses mesmos supostos cripto-influencers que vão alugar Lamborghinis e Ferraris, mandando os senhores comprarem a ganância extrema, quando a BTC tiver a 111 mil dólares e o índice do medo e da ganância lá em 88, beirando os 90, eles vão mandar os senhores comprarem a ganância extrema. Aí a BTC corrige para 88, para 90 mil dólares, e aí esses incautos vão reclamar que o mundo cripto é muito selvagem. Ele não é selvagem. Basicamente, a maioria desses supostos cripto-influencers não entendem do que estão falando. Então, essa é a hora de comprar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Wallet. Comprar depois da congestão, no meio da corrida maluca, não dá. A hora de comprar é agora. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Binance Coin, Total 2, Atom, Solana, que tem muita gente pedindo, que ela não acompanhou aquele pump da BTC ontem. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.